Bom dia. Esse é mais um episódio da série Fundamentos da Arte e da Ciência da Meditação, que é dedicada à leitura dos textos da apostila da nossa disciplina CMT 014, a Arte e a Ciência da Meditação. Então o texto que nós vamos ler hoje é esse aqui, o Dhyana Mantra, né? Que, no meu entendimento, é provavelmente o texto central, se não o mais importante, de toda a arte e ciência da meditação, né? E o Dhyana Mantra Ramsa, como a gente chama, né? E segundo a leitura que eu faço da Bhagavad Gita, a própria Bhagavad Gita é, num certo modo, uma metáfora, uma expressão para esse Dhyana Mantra, tá? Então, esse é o nosso sétimo texto da nossa série, e eu vou então iniciar a leitura, tá bom? O Dhyana Mantra. As escrituras sagradas afirmam que a chave para a harmonização da mente está na compreensão profunda da inspiração, uraka, e da expiração, rechaka. A mente e o processo de respiração representam dois aspectos da consciência que estão estreitamente relacionados entre si. Então a gente sabe, por exemplo, que uma respiração irregular, né, ela é típica de uma mente inquieta. E a respiração irregular é também fonte de inquietação. E a gente também sabe que o foco na observação da respiração no início das práticas de meditação nos leva a acalmar a mente. Então, quando eu presto atenção na respiração, eu percebo o seguinte, que entre os movimentos contrários de inspiração e expiração, ocorre uma fração de segundo de não movimento, como nos pêndulos, né? Que antes de mudar de sentido, você tem esse movimento, né, do pêndulo, e antes de mudar de sentido, eles param, para então poder retornar ao movimento, né? Então é nesse instante de quietude, entre esses dois momentos de inspiração e respiração, entre os dois sons produzidos na respiração, né? Um na inspiração e outro na expiração, que a gente já viu aqui, a gente diz, né? Então, é aí, nesse espaço, que ocorre a unificação dos campos interno ou subjetivo e externo ou objetivo do ser. Então, nesse momento em que a respiração permanece suspensa, antes de cada inspiração, é aí que se diz que o ser se manifesta nesse lugar de silêncio. Então, segundo as escrituras védicas, como eu já vinha falando, a inspiração faz o som Ram e a expiração o som Sa. Ramsa representa dessa forma esse mantra natural do processo de respiração, que é também chamado de ajapa japa, ou seja, de uma repetição sem repetição, porque ele não é repetido oralmente, e é nem contado em contas, ali com o Japamala, nas contas, né, do rosário, como são os mantras em geral. Esse mantra ocorre com a respiração, e para ouvi-lo, para auscultá-lo, é preciso observar a respiração pulsando em nós, enchendo-nos de prana, da força vital
que é oriunda da consciência suprema e que dá vida ao nosso corpo físico. Então, no instante que a respiração permanece suspensa, após cada expiração, o ser se recolhe. Daí que a vida se manifeste no corpo com a primeira inspiração e o abandone com a última expiração. Assim que a gente sabe, né? Quando o bebê nasce, ele inspira e a vida vem. Quando a gente morre, a gente expira e aí a gente deixa essa vida. Então, é por isso que muitos yogis costumam entender o período de retenção da respiração após a inspiração e não após a exalação, né? Como fundamental para esse processo da meditação, né? E, em geral, a gente usa um tempo para iniciar o exercício 1-4-1, que a gente chama de Shuddha Pranayamas, né? Ou seja, eu inspiro no tempo 1, retenho no tempo 4 e expiro no tempo 1, e aí não dou qualquer pausa para nova inspiração. Então, no caso do processo natural da respiração, a gente sabe que não é assim, né? Então, o que caracteriza o Dhyana Mantra Hamsa são os tempos 1-0-1, ou seja, inspiro e expiro sem pausa, né? E expiro novamente. Então, esse tempo zero entre a inspiração e a expiração é o que caracteriza aquele espaço interior, né, que é conhecido na literatura mística como a morada do ser em nós, né? E ele costuma ser referido como Madhya Desha, ou a região Desha central. Então, esse lugar de repouso entre a inspiração e a expiração simboliza o mesmo espaço interior que se revela entre dois pensamentos. Ou seja, ele representa a morada da consciência, representa aquele instante entre o pensamento que termina e o novo pensamento que surge. Por isto, muito se refere aos estados meditativos, quando os pensamentos se acalmam e diminuem, como aquele estado em que a mente fica como se tivesse parada. Ela fica serena, como as águas de um lago cristalino, onde as ondas pensamento, né, refletem serenamente a luz da consciência pura, né? Então, o foco na respiração no início das práticas de meditação nos leva a acalmar a mente. E é por isso que muitos místicos relacionam o mantra Hansa com a região do corpo caloso do cérebro que tem a forma de um cisne e se diz ser a área responsável pelas intuições e pelo desenvolvimento espiritual de uma pessoa. É dessa região do corpo caloso que flui o líquido cérebro espinhal, por onde ascende, quando estimulada pelas práticas de pranayama e meditação, a energia Kundalini, que conduz aos estados de êxtase ou samadhi. Então é desse modo que esse mantra, o Dhyana Mantra Hansa, nos aproxima da arte e da ciência da meditação, dessa arte e ciência da meditação, conforme revelada também na Bhagavad Gita, conforme revelada na metáfora da Bhagavad Gita. Que metáfora? Aquela onde Arjuna e Krishna representam os dois pássaros descritos no Rig Veda, que nós já vimos nos textos anteriores, né?
e que se unificam, né? E que se unificam no cisne Hansa. Então, esse mantra é um mantra verdadeiramente universal, porque ele está presente em todos os seres e pode ser praticado por qualquer pessoa, independente das suas crenças ou religião. A gente só toma consciência dele, ele está lá acontecendo, não? Então, de início, basta que nos sentemos em silêncio, observando a nossa respiração, como expressão desse Ajapa Japa mantra, né? Desse mantra que eu não preciso ficar contando, correndo com o Japamala, né? Cientes de que quando eu inspiro, o som é Ram, que quando eu expiro é Sa. Então, para entender o segredo dessa respiração, primeiro é preciso observar esse mantra acontecendo, né? É preciso começar a ouvir. Embora o prana, a força vital do universo, representada na respiração, seja nas pessoas, ele se divide em apana e prana, conforme a literatura técnica, né? Então a gente diz que o ar que entra é apana e o ar que sai é prana. Quando o prana sai e o apana não entra mais, a vida no corpo cessa. Então, simbolicamente, o coração, Hridaya, é o lugar onde o prana emerge, dentro e fora. No momento em que aprendemos a nos concentrar no espaço entre as respirações, que a gente chama de kumbhaka, esses dois lugares, dentro e fora, eles se revelam, na verdade, um só, a morada do ser. Então, equilibrada em kumbhaka, a energia de inspiração e expiração, ela deixa os canais, os nadis, canal lunar, que é de Desdida, o canal solar, que é de Pingala, que estão associados aos dois hemisférios cerebrais, movendo-se para o delicado e gracioso canal de Sushumna, onde promove o despertar da Kundalini, a energia criadora. Então vamos começar a explicar agora, né? Por que esse som Hamsa tem a ver com o mantra e a metáfora, e por que ele... Hamsa não é assim uma palavra gratuita, né? Ele tem todo um sentido que a gente vai começar a discutir agora. Para poder o quê? Para poder entender que a respiração, quando a gente toma consciência disso que eu vou falar agora, aí sim a respiração ganha um outro sentido, né? Ela passa a representar esse mantra que vai se tornar uma própria meditação, né? Então, em função das regras gramaticais do sânscrito, quando eu digo Sar mais Aham, isso dá Soham. Então, a expressão Aham, que significa eu sou, Saha, aquilo, quando ela é repetida em sequência, o que nós ouvimos é Hans, 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 que é isso que a gente tem no processo de respiração. Então, daí também o mantra se chamar Hamso. O significado de Hansa e de Hamso é o mesmo, assim como também o do conhecido nome Soham, ou seja, nos dois casos, né, o que a gente tem é como se a Hansa fosse uma expressão sintética e a gente estivesse dizendo aquilo sou eu, né? Ou seja, eu me identifico com essa outra coisa. Então, lembrando lá da Bhagavad Gita, é como se o Krishna estivesse se unificando, se identificando, se rendendo com o Krishna, né?
Então, quando você está dizendo ranço, esse processo de unificação está se dando, né? Que a gente começou a ver na metáfora védica dos dois pássaros, que depois tem a metáfora do cis de Hansa, que também nós já vimos, e aqui está explicando o simbolismo desse mantra, né? O que é o cis de Hansa, né? É aquele cisne que representa o ser unificado, né? O ser que alcançou a realização, o contato com a sua própria essência, né? Então, com a prática desse Dhyana Mantra Hansa, o ritmo da nossa respiração desacelera, vai se acalmando naturalmente, e vai fazendo com que a mente se volte para o ser, fazendo surgir essa consciência sintrópica, né? Que a gente treina com o mantra o dia todo, enquanto a gente está respirando. Quer dizer, eu sou espírito. Ou, usando o mantra, Aham, eu sou, Saha, o espírito. Pelas regras do sânscrito, quando eu repito, Aham Saha, eu tenho ranço, 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 que é a nossa respiração. Então, o que a gente chama de consciência sintrópica, né, em suma, ela está sempre com a gente, presente, né? Embora ela não possa ser percebida pelos sentidos. Isso é que é interessante, né? Ela se manifesta quando nós nos rendemos ao sentimento da unidade, né, que se oculta no nosso processo de inspiração e expiração, representado nesse Hamsa, que nos conduz naturalmente ao estado de paz interior, Shanti e bem-aventurança, Ananda. Então, com o tempo, a gente nem precisa mais se concentrar no mantra para perceber ocorrendo em nosso ser o tempo todo, né? Constantemente nos estimulando e nos recordando da nossa identidade real, né? Entre a esfera de mente e coração, né? Entre a nossa individualidade, que a gente chama de Jiva, e entre o princípio único que nos unifica a todos, que a gente chama de Atma, e que reside em nosso próprio coração. Então, quando a minha alma individual, o meu ser, a minha identidade, né, quando ela se unifica com o Espírito Santo que reside no meu coração, eu alcanço a unificação, alcanço a salvação e a realização espiritual. Daí esse mantra ser chamado Moshuddha Dharma, mais ocultamente, obviamente, não é? Não é uma coisa que é de conhecimento assim, que aparece muito comumente nem na literatura, né? Mas ele é chamado de Dhyana Mantra, o Dhyana Mantra Hansa, aquele que nos revela o mistério da respiração sintrópica e o segredo da própria vida. Então esse é o texto de hoje da nossa apostila. Namastê, grato a todos.